Em algum momento, você já se perguntou por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Eu me perguntei e eu procurei saber e eu fiquei maravilhada quando eu descobri o porquê. Quando eu comecei a estudar a personalidade de Judá e quando eu fui entendendo as 4 faces do trono de Cristo, porque quando a Bíblia fala uma vez, preste atenção, quando ela fala 2, preste atenção, quando ela fala 3, mais ainda. E o Senhor fala 3 vezes sobre as 4 faces do caráter de Cristo. Mas, Cesiane, o que isso tem a ver com Judá? Você vai ver. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, porque queremos entender mais de Ti, Senhor. Queremos entender no profundo o que a Bíblia quer nos revelar. Eis-nos aqui, Pai. Derrama sobre nós Teu Espírito Santo, nos dê entendimento, em nome de Jesus. Amém. Olha, quais são as 4 faces? Vamos lá. Em Apocalipse 4, diz que, eu vou mencionar e você vai abrir a palavra do Senhor e vai ler. Então, lá em Apocalipse 4, diz que a primeira face é de leão, a segunda face é de boi ou bezerro, a terceira face é de homem e a quarta face é de águia. Apocalipse 4 descreve o trono de Deus. Agora, Ezequiel 1, ele vai também falar sobre as 4 faces do trono de Deus, porque Ezequiel também viu o trono de Deus. Quantas pessoas viram o trono de Deus? Olha, Isaías, Daniel, Ezequiel e João. Paulo foi ao terceiro céu, mas não tem mencionado que ele viu o trono de Deus. Agora veja que interessante o número 4. O número 4 representa a totalidade terrena do caráter de Cristo. Olha, 4 fases da lua, 4 pontos cardeais, 4 estações do ano. Tá entendendo? Se você pegar, são várias coincidências? Não. É porque o Senhor, ele mostra, são 4 ventos. Os anjos estão segurando quantos ventos? 4 ventos. E isso tudo, o Senhor quer nos mostrar grandes coisas. Agora, quantos evangelhos tem? Quantos evangelhos nós temos? 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelho fala de uma face do trono de Cristo. Se você vai para Mateus ele fala do início ao fim sobre a autoridade de Jesus. Sobre ele é o rei. Mateus fala para os judeus. Se você pega aqui, Mateus ele quer mostrar um Jesus que tem autoridade. Ele pega a genealogia de Jesus a partir de Abraão, para mostrar que Jesus é o leão da tribo de Judá, que ele tem autoridade, que ele tem realeza, que ele é rei. Então, se você pega ali, por exemplo, eu vou citar e você, como a gente vai fazer aqui para o grupo, precisa ser bem sucinto, eu quero que você leia na Bíblia. É importante, porque Deus vai falar com você. Mateus 7, 29, leia. Mateus 8, verso 9. Mateus 9, verso 6. E Mateus 28, verso 18. Esses textos vão mostrar que ele tem autoridade. E se você pegar na selva, qual é o animal que tem autoridade sobre a selva? Porque, olha, a girafa pode brigar com a zebra e o outro reclamar que nada acontece. Mas se o leão rugir, todos se calam. Por quê? Porque o leão tem autoridade. Ele tem realeza. E a primeira face do trono de Cristo, mostrando Cristo, é que Cristo, ele era rei e ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade sobre a enfermidade. Nós vamos ler aqui o centurião dizendo, eu digo a esse, vai. E ele está dizendo, olha, o Senhor, eu tenho autoridade sobre os meus servos e o Senhor tem autoridade sobre a enfermidade. Isso está muito claro. Agora, nós vamos ver a segunda face. Qual é a segunda face? Boi. E qual que é o segundo evangelho? Marcos. Marcos, ele fala sobre a humilhação de Jesus, sobre a servidão de Jesus. O boi, no contexto da Bíblia, é o animal que mais serve. No contexto bíblico, o boi é quem prepara o arado, é boi de carga. Então, quem é que mais serve? E Marcos quer mostrar um Jesus que veio para servir. Se você pegar o Marcos de 1 até o 10, ali mostra que Jesus veio servir, ele convida a sua igreja a servir. Marcos 8, do 31 ao 35, eu preciso que você leia. Isso é um convite da sua igreja para servir.
Então Jesus, ele é o rei do universo, mas ele veio aqui para servir e não para ser servido. Então Jesus está nos ensinando a sermos servos. Rei tem autoridade, os filhos de Deus precisam ter autoridade sobre a doença, sobre todas as coisas. Agora o Senhor também está nos ensinando a ser servos. A partir de, Marcos 10, 43, quem quiser ser grande, seja o que mais sirva. E Marcos também diz assim, tome a sua cruz e o quê? E segue-me. Então, você servir, o trabalho útil, é algo divino. Quer sentir paz? Quer curar uma depressão? Sirva. Começa a servir. Você não vai ter tempo para pensar nos seus problemas. Agora, olha só. A partir do 11 de Marcos, Jesus veio para sofrer, ser rejeitado, apanhar. Esse evangelho mostra um Jesus que está disposto a sofrer por nós. Então, o livro de Marcos mostra a servidão de Jesus. Agora, Lucas, ele mostra a humanidade de Cristo. Em Lucas, Jesus tem face. Ele vai ao encontro dos publicanos. Ele chora, ele ri. Então, assim, em Lucas, Jesus, ele participa dos encontros. Jesus, ele vai à casa de Zaqueu. Ele vai à casa do fariseu Simão. A simpatia dele pelos pobres. O perdão do ladrão na cruz. Isso tudo está em Lucas. A humanidade de Cristo. Como que Cristo, ele trabalha. Sabe qual é o verso-chave para Lucas? O Filho do Homem. O Filho do Homem. Porque mostra a humanidade de Cristo. Mateus, ele mostra a genealogia de Jesus desde Abraão. Lucas, ele faz questão de mostrar a genealogia de Jesus a partir de Adão. Para mostrar que Jesus veio para toda a humanidade. Se você pega Mateus 1, a genealogia de Jesus está a partir de Abraão. Se você pega em Lucas 3, a genealogia de Jesus, ele começa de trás para frente, chega em Adão. Então Jesus ele é humano, ele veio para toda a humanidade. Que lindo! Sabe, agora, Jesus não seria perfeito, completo, se ele fosse rei, tivesse autoridade, se ele fosse servo, se ele fosse humano, mas está faltando uma coisa. O que está faltando? A divindade. E quem é que vai falar da divindade? É João. João, ele mostra a águia. A águia, assim como o leão, é o rei da selva. A águia é a rainha das aves. Seu voo alto, sua altivez. E é tremendo entendermos sobre a águia. A águia, ela vai para um ponto mais alto. E ali, quando chega uma fase que ela vai regenerar, ela arranca todas as suas asas, ela bate as suas unhas, ela bate o seu bico até cair. E quando ela cai, ela fica ali e ela espera tudo regenerar. A águia mostra a divindade. Em João, se você pegar João, ele mostra um Jesus onde ele tem poder de regenerar. Ele faz sinais, porque milagre todo mundo pode até enganar, mas sinais só o Filho do Homem. E lá em João, se você pegar, João, ele é o pão da vida, ele é a água, ele é o que faz nascer de novo. Ele transforma os sinais ali, ó. Jesus transforma a água em vinho. Jesus faz milagres. Ele é a luz do mundo, ele é a videira. Ele é a porta, ele é o que perdoa, ele é o que lava, ele é o que cura, ele é o que ama, ele é o que faz nascer de novo, ele é o pão da vida. E João, ele diz assim, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós e habitou entre nós. João mostra um Deus que é divino. Então Deus, ele é completo, porque ele é rei, ele é servo, ele é humano e ele é Deus. Mas eu comecei aqui fazendo uma pergunta. Por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Queridos, quando Jacó, ele não abençoa, ele profetiza. E quando ele profetiza, ele mostra que Judá... Você leia Gênesis 49 e pega a bênção
de Judá. Ele diz que a jumentinha, até que venha Sidom, e ele começa a dizer que Jesus vem de Judá. E por que Jesus vem de Judá? Queridos, Jesus poderia ter vindo de Ruben, mas Jesus veio de Judá, porque Judá, ele entendeu e ele buscou que o soberano do universo viesse dele. Jesus podia vir de Ruben. Onde Ruben falhou, Judá não falhou. Ruben, ele trocou a sua primogenitura, algo grande, por uma noite de prazer com a esposa do seu pai. Porque Ruben se deitou com Bila. A Bíblia diz isso. Lá em 1 Crônicas 5, diz que Ruben, ele era o filho, mas ele trocou sua primogenitura. Aí fala de Judá. Judá, e lá diz assim, apesar do príncipe do universo ter vindo de Judá, a primogenitura material foi de José. Mas 3 tribos tiveram a primogenitura: José, Judá e Levi. É muito interessante estudarmos. Por isso que eu tenho o estudo das tribos. Mas por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Presta bem atenção. Judá era líder. Judá era líder. Só um detalhe. Quando vem o sonhador, lá vem o sonhador. De quem foi a ideia de matar? Simeão. O que é o assassino? Que é rude, que é cruel. Agora, de quem foi a ideia de jogar no poço? Ruben. Porque ele tem um coração bondoso, mas tinha medo da reação dos seus irmãos. E ele diz, vamos jogar o menino no poço. Mas quem foi a ideia de vender? E quando você vai na ideia de vender, olha, Judá, ele dá a ideia e todos seguem. Por quê? Porque todos seguem um líder. E Judá era líder. E Judá, então, deu a ideia. Ele era líder. Se você pega Abraão descendo para o Egito e diz assim, não foi Ruben com 70, não, foi Judá à frente. Eles descem com 70, mas quem é que vai à frente encontrar com o faraó? É Judá, e não é Ruben, mas Ruben é o primogênito. Então Judá era líder, ele tinha realeza, ele tinha autoridade. Agora, onde ele foi servo? Porque um homem que vende o seu irmão, e José, ele clamou aos seus irmãos, não me vendam. Porque vender, José sabia que ser escravo era pior do que ser um animal. Eles tratavam melhor um animal do que um escravo. E José, ele implora aos seus irmãos, não me venda, não faça isso. E como era o rosto daqueles irmãos? Como de pedra. Nenhum teve misericórdia. E agora então, aquele homem que vende o seu irmão, se você pegar Gênesis 42, eu preciso ler esse texto, porque olha, é muito, muito interessante a mudança. Você vai ver que não é o mesmo homem que vende o irmão. Gênesis 42 diz assim, olha, aqui mostra, se você pegar, na verdade, você pega aqui, é o 44, desculpa, Gênesis 44. Se você pegar, Judá, ele sabia reconhecer os seus erros. Então, quando Benjamim, você conhece essa história, quando Benjamim encontra aquele copo ali e Benjamim vem, José estava testando os seus irmãos. Porque José queria conhecer como estavam os seus irmãos. E agora quando Benjamim encontra ali o saco, ele vem para ser preso, olha o que Judá, ele diz, veja se isso aqui é o mesmo homem. E buscou começando o maior e acabou no mais novo, e achou o copo no saco de Benjamim. Presta atenção, no verso 14. E veio Judá com os seus irmãos. A Bíblia sempre coloca Judá, porque ele era o líder, ele tinha realeza, ele tinha autoridade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram diante dele. Agora, presta atenção, José no verso 15 fala, olha, o que vocês estão fazendo? Vocês não acham que eu sei das coisas? E José está testando. Agora veja a humilhação de Judá. Então disse Judá no verso 16, que diremos ao meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Achou Deus iniquidade em teus servos? Eis aqui, somos escravos do meu senhor. Tanto nós como aquele que foi achado à mão. Ele está reconhecendo, olha, agora nós somos escravos. E José está testando, no verso 17, José testa. Sabe o que Judá começa a falar agora? Meu senhor, deixa eu falar. Permite eu falar. E ele começa a contar a história.
Ele fala do que eles fizeram com José. E José vê que eles estão o quê? Arrependidos. José percebe que Judá é um novo homem, porque Judá, no verso 32, presta atenção aqui. Agora, pois, que fica o teu servo no lugar desse escravo, porque ele começa a dizer, olha, nosso pai perdeu um filho e ele não vai suportar perder mais um. E agora, depois que ele fala isso tudo, ele diz assim, agora que fique o teu servo no lugar desse moço, por escravo do meu senhor, para que suba o moço, para que Benjamim suba com seus irmãos. Que lindo! Aqui mostra ele sendo servo, porque assim como Jesus, ele deu a sua vida por mim e por você, Judá deu a vida por Benjamim. Tá entendendo? Ele foi servo. Ele se colocou no lugar. Ele foi humano. Além de ser servo, de ficar ali para servir, ele ainda tem a empatia. Ele tem a humanidade. Então aqui nós estamos vendo mais duas faces em Judá. E se você pega Deuteronômio 33... Deuteronômio 33 mostra a bênção de Moisés. Gênesis 49 é a bênção de Jacó. Deuteronômio 33 é a de Moisés. Sabe o que Moisés fala? Eu quero que você leia. Vá lá e leia. Ele diz, Senhor, ouve as palavras de Judá. Por que Moisés está dizendo, Senhor, ouve as palavras de Judá? Sabe por quê? Porque Judá começou a ter uma vida de oração. E agora Moisés está dizendo, oh, Senhor, ouve. Ouve, porque ele tem comunhão. Como é que o Senhor habita em nós? Como é que nós temos a divindade de Deus em nós? Quando o nosso corpo é templo do Espírito Santo, quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos, quando nós clamamos. E Judá começou a ser um homem de oração. Isso é perfeito. Isso é lindo. Isso é o poder de Deus. Então, por que Jesus veio da tribo de Judá? Porque Judá, ele se tornou líder, autoridade, com realeza. Ele foi servo. Ele diz, deixa eu ficar no lugar desse moço. Ele foi servo. Ele teve empatia, porque ele ficou no lugar. E ali nós sabemos que José, naquela hora, ele tira todo o seu clipar. Ele diz, sou eu, José, seus irmãos. E é uma cena linda. E Judá, ele, apesar de ter tantos deslizes, Judá, ele passou a ser o quê? A ser um homem de oração. Que nós possamos ter as quatro faces do caráter de Cristo. Que nós possamos ter autoridade. Nós possamos, sabe, ser filhos do Deus Altíssimo. Que nós possamos ser servos. Que nós possamos nos colocar no lugar dos outros. Sermos humanos e termos Deus em nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Querido Deus, obrigada porque a Tua palavra é uma fonte inesgotável de sabedoria. Obrigada porque Apocalipse fala das quatro faces. Ezequiel fala das quatro faces. Ezequiel 1 fala das quatro faces. Ezequiel 10 também, Pai. O Senhor quer nos mostrar que o Senhor nos chama a sermos parecidos com o Senhor. Sermos como Cristo, tendo autoridade, sendo servos, sendo humanos e tendo Deus habitando dentro de nós. Nos ajude, Pai. Nos ajude a mostrar mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Mulheres, eu agora quero mostrar para vocês. Chegou uma das meninas dos grupos e eu dei para ela trabalho. Eu disse para ela não murmurar. E ela começou a não murmurar e a trabalhar, servir. E a sua família inteira está aos pés de Jesus. Pense nisso. Deus te abençoe. Deus te guarde.